Olá pessoal. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito da polarização em circuitos integrados com transistores bipolares. Tá? Então vejam, aquelas técnicas que nós aprendemos de polarização em eletrônica 1, né, que se baseavam em uso de resistores e assim por diante, né, uma fonte de alimentação, duas fontes de alimentação, com resistência de emissor, enfim, aquelas técnicas elas não são muito adequadas para a polarização de circuitos integrados, por dois motivos principalmente. Porque em circuitos integrados, a confecção de resistores e capacitores é uma coisa complicada. Eles ocupam muito espaço na pastilha de silício e tornam os circuitos menos eficientes e mais caros. Né? Então, por outro lado, o uso de transistores é bem fácil, é bastante acessível você fazer aplicações, né, com circuitos de polarização usando vários transistores e assim por diante. O custo disso é bem baixo. Então a gente vai ver que predomina a polarização usando fontes de corrente, quando a gente vai falar de polarização de circuitos integrados e com o uso intensivo de transistores. Tá? Então aqui nessa imagem que vocês estão vendo, né, nós temos aqui o circuito do espelho de corrente. Tá? Então, o espelho de corrente é um circuito bastante simples. Né? A gente falou disso numa das outras aulas síncronas, mas vamos falar aqui nessa aula assíncrona, né? Onde ele começa com uma corrente de referência. A gente já vai ver como substituir essa corrente de referência que está como uma fonte de corrente por algo factível, né? Porque como é que eu vou fazer uma fonte de corrente com outra fonte de corrente? Né? Então, o espelho de corrente ele é o projeto mais simples e fácil de fazer uma fonte de corrente, né? Como eu estava dizendo. E não adianta querer fazer uma fonte de corrente com outra, a partir de outra. Né? Mas a gente já vai ver como retirar isso daqui e poder usar isso tranquilamente. Então vejam, a gente tem a seguinte situação aqui. Temos dois transistores, Q1 e Q2, que devem ser casados. Tá? E notem que eles estão conectados com a base ligadas juntas. Né? As duas bases estão ligadas juntas. E os dois emissores também estão ligados juntos, indo para menos VE. Com isso, a gente garante que a tensão VBE do lado de cá é igualzinho à tensão VBE do lado de cá. Ou seja, a tensão VBE de Q1, VBE1 é igual a VBE2. Tá? Diante disso, o que é que acontece? Vejam, vai acontecer aqui o seguinte, por aqui vai vir uma determinada corrente IE, né? E por aqui vai vir a mesma corrente IE, já que os transistores são casados e os VBEs dos dois são os mesmos. Então, por aqui vem a corrente de base de B1 e B2, que é dado por IE dividido por beta mais 1 em ambos os lados. E, obviamente, que essas duas correntes de base que vêm para um lado, né, e para o outro, né, elas têm que vir daqui. Né? Elas vêm desse ponto. IE vai ser dado por 2 IE dividido por beta mais 1, ou seja, 2 vezes IB. Tá? Por aqui, notem que também vem a corrente de coletor, que é beta sobre beta mais 1, que é a mesma coisa que alfa, né? Isso aqui é alfa e é. Tá? Então, a partir daqui, a gente chega nessa expressão. A corrente que vai descer por aqui, que é a do coletor do transistor Q1, vai ser igualzinha à corrente de coletor do transistor Q2. Tá? Então, a partir daqui, eu posso escrever o seguinte, que ref vai ser igual, tá, a beta sobre beta mais 1 vezes IE mais 2 IE sobre beta mais 1. Então eu posso reescrever isso aqui como sendo IREF igual a, vou colocar o IE em evidência, e aqui vai ficar beta mais 2 sobre beta mais 1. Tá? Já a corrente de saída que nós vemos aqui, tá? IO, né? Vai ser igual a beta sobre beta mais 1 IE. Então, se eu fizer IO dividido por IE, perdão, por IE não, por IREF,
Nossa, desculpa. Vamos lá. Por IREF, eu vou obter, tá? Beta mais 2 sobre beta mais 1, dividido por beta sobre beta mais 1. Aqui está multiplicado por IE. Aqui também está multiplicado por IE. Então os dois IEs vão se cancelar, tá? Esses beta mais 1 vão se cancelar. E eu vou ficar com beta mais 2. Ah, pessoal, peraí, desculpa, troquei, inverti aqui, me desculpem. O que eu botei aqui em cima foi ref. Então está ao contrário isso aqui. Vamos reescrever. Na verdade, o IO é beta sobre beta mais 1 IE. E o IREF é beta mais 2 sobre beta mais 1 IE. Agora sim. Esse E cancela com esse beta mais 1 cancela com esse, eu fico com beta sobre beta mais 2. E aí eu posso simplificar isso, né, dividindo em cima e embaixo por beta, e eu vou ter que IO sobre IREF vai ser igual a 1 sobre 1 mais 2 dividido por beta. Tá? Então, isso mostra para a gente, né, que a corrente que a gente vai ter aqui na saída, IO, tá, ela é quase igual a IREF, mas não é exatamente igual a IREF. Tá? A gente vai ter essa expressão aqui que mostra a diferença entre elas. Né? Então a gente vê, por exemplo, que para um beta igual a 100, isso daí vai dar um erro da ordem de 2% de diferença entre a corrente de referência e a corrente IO que a gente vai ter na saída, ok? Na verdade, existe um outro motivo, né, uma outra fonte de diferença, digamos assim, de valor entre a corrente de saída IO e a corrente de referência IREF, certo? Que é o seguinte, a gente tem que lembrar que os transistores, né, eles têm a resistência do efeito Early no modelo. Né? O que é que isso diz para a gente? Né? Isso significa, na verdade, que a gente que eles não são fontes de corrente perfeitas. Né? Os transistores são fontes de corrente controlada por tensão que tem uma imperfeição, e essa imperfeição é modelada por RO. De que maneira? Bom, acontece que a corrente que vai chegar aqui só vai ser igual a essa, tá? Além dessa questão da diferença que eu tenho pela corrente que vem por aqui, que não existiria se o beta fosse infinito. Né? Se o beta fosse infinito, a corrente de base ia ser virtualmente nula. Então esse valor não existiria e aí eu não teria problema. Né? O que eu teria aqui, ó, se o beta fosse infinito, né? Se o beta fosse infinito, a gente teria esse termo aqui igual a zero, isso aqui igual a 1. Mas tem o fator do RO. Sendo casados, eles vão ter o mesmo RO. Ok. Mas a corrente por aqui só vai ser igual à corrente por aqui se a tensão de coletor 2 for igual à tensão de coletor 1. Notem, o VBE é igual, o VBE é igual, tudo bem. Então, a corrente, a tensão de emissor dos dois lados é menos VE, tudo bem. Ou seja, o lado de cá do resistor RO, dos dois lados, é igual a tensão. Mas para que a corrente por aqui seja igual à corrente por aqui, e portanto eu tenha as mesmas correntes dos dois lados, é necessário que a tensão do lado de cá também seja igual à tensão do lado de cá, para que esse RO aqui esteja sujeito à mesma diferença de tensão que esse. Tá? Então teria que ter VO igual a essa tensão do lado de cá, certo? Mas isso é muito difícil de acontecer. Tá? E na prática, o que acontece é que a gente vai ver que temos projetos melhores de fontes de corrente do que esse. Mas esse é suficientemente bom para a maioria das aplicações que a gente vai considerar aqui na disciplina.
tá bom? Eu vou apagar esse aqui, eu só queria fazer essa ressalva para vocês, mas vamos em frente, tá? Bom, então vejam, dando sequência, tá? A gente vai ver agora como que a gente pode transformar esse espelho de corrente aqui em uma fonte de corrente propriamente dita, certo? Então basta para isso que a gente substitua. Deixa eu ver se eu tenho uma figurinha pronta para isso aqui. Talvez tenha. Não, não tem. Não tem problema. A gente desenha, tá? Então para isso basta que eu tenha o seguinte. Então aqui eu vou ter o transistor Q2. Então por aqui eu vou ter a corrente IO, tá? Aqui eu vou ter mais VCC. E aqui os dois lados vão estar ligados em menos VE. E o que eu vou fazer é trocar essa fonte IREF simplesmente por um resistor R. E vamos analisar o circuito. Então a gente vai fazer a análise dessa malha aqui, certo? Então vamos lá. A gente começa com VCC menos. Por aqui vai descer uma corrente que a gente chamou de IREF. Menos R vezes IREF. Certo? Aí eu chego aqui nesse ponto, ó, venho para cá, queda da tensão aqui é nula, aqui eu tenho uma queda de menos VBE. E finalmente eu chego aqui embaixo, eu tenho uma queda de menos VE. Então vou ter menos VE. Tá? Isso aqui vai ter que dar zero, porque essa malha tem que fechar. Tá? Se eu reorganizar aqui, eu posso escrever então assim, VCC mais VEE, porque é menos por menos, né? Menos VBE igual a R vezes IREF. E aí eu posso fazer duas coisas, tá? Na maioria das vezes, a gente sabe qual é a corrente que a gente quer. Então a gente termina evidenciando o R como sendo VCC mais VEE menos VBE dividido por IREF. E a partir daí nós podemos calcular o valor de R para obter a corrente de referência que gostaríamos. Bom, IO é aproximadamente igual a IREF, segundo a expressão que nós vimos aqui. Tá? Bom, também podemos, obviamente, como eu disse, escrever IREF igual a VCC mais VEE menos VBE sobre R. Tanto faz, podemos fazer de um jeito ou de outro, certo? Bom, a questão agora é o seguinte, esse projeto, então, ele é suficiente para a gente ter uma fonte de corrente para polarização dos nossos circuitos, mas a gente vai ver projetos melhores. Uma alternativa que também pode acontecer, pessoal, é o seguinte, a gente pode ter aqui igual a zero, um terra aqui embaixo, ou pode ter um terra aqui em cima. São variantes possíveis, né? Eu poderia vir aqui, ó, e trocar por um terra. O que é que acontece nesse caso? Some o menos VE, tá? E outra opção que nós temos é vir aqui e eliminar o VCC e botar aqui, então, um terra aqui em cima. O que é que acontece nesse caso? Some o VCC.
e o resto da expressão permanece inalterado. Tá bom? São variações possíveis do projeto para esse tipo de fonte de corrente que é baseado no espelho de corrente. Deixa eu escrever aqui Q1, ficou faltando e pronto. Certo? Bom, na verdade, a partir disso, a gente pode ver o seguinte. Nós podemos fazer a seguinte análise. O transistor conectado como diodo. Vejam só, imagine que eu tenho um transistor ligado assim. Vou puxar isso aqui para a página de baixo, que aqui vai ficar muito apertado. Vai ficar melhor para a gente ver. Ok, pronto. Agora temos espaço. Então imagine o seguinte. Imagine que eu tenho essa conexão aqui. Tá? Então por aqui vai descer uma certa corrente I. Certo? Por aqui vai descer a corrente C, que vai ser dada por beta sobre beta mais 1 vezes I. E por aqui vai descer a corrente de base, que vai ser dada por IC, vamos botar I, né? Dividido por beta mais 1. E por aqui eu vou ter a corrente IE, então isso aqui vai ser igual a IB, por aqui eu vou ter IE, que vai ser dado por a mesma corrente I. Então observem o que é que acontece aqui. Por aqui vem a corrente de coletor, por aqui vem a corrente de base. As duas se somam e resultam na corrente I. Então a corrente que eu vou ter aqui embaixo é igualzinha à corrente que eu vou ter aqui em cima, daí eu vou ter que IE vai ser igual à corrente original I. Tá? Então, desse jeito que o transistor está conectado, ele tem um funcionamento análogo do que se ele fosse um diodo, pelo qual passa a corrente I. Tá? Então, é uma forma, né, de você utilizar um transistor como se fosse um diodo. Isso também pode ser feito com transistor PNP. Né? Eu posso considerar aqui que eu tenho um transistor desse tipo. Por aqui vai vir a corrente I, né? Por aqui vai vir I sobre beta mais 1. Por aqui vai vir beta sobre beta mais 1 vezes I. E por aqui eu vou ter novamente a corrente I, sendo que aqui é a corrente de emissor, que é igual ao próprio I. Isso aqui é a corrente de coletor. E isso aqui é a corrente de base. Certo? Então, isso aqui também é análogo a um diodo pelo qual passa a corrente I. Bom, pessoal, então vamos dar sequência
Deixa eu pegar agora uma outra figura aqui. Vamos escrever aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra imagem. Essa aqui. Deixa eu colocá-la aqui. E vamos dar um zoom. Ampliar um pouco. Bom, pessoal, então vamos entender aqui esse circuito, tá? Isso aqui é um circuito guia de corrente, certo? Então a gente vai começar a nossa análise por aqui, ó. Vamos analisar essa malha aqui, certo? Então a gente começa, vejam aqui, né, com VCC, tá aqui, ó. Então a gente vai começar com VCC menos. Aí aqui, ó, eu vou ter uma queda de tensão VEB, que vai ser igual a VBE, certo? Mas tudo bem, vamos em frente. Aí eu chego aqui, daqui para aqui 0. Aí eu tenho R vezes IREF. Certo? Chego aqui, venho para cá, eu tenho VBE. Então aqui vamos chamar de VEB1, porque é do transistor Q1. E aqui a gente vai ter menos VBE2, certo? E aí a gente chega aqui embaixo em menos VE. Então deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, porque senão não vai caber. Então eu vou ter aqui menos VE igual a 0, certo? Bom, organizando isso aí tudo, a gente vai poder escrever o seguinte, né? A gente vai poder escrever aqui VEB VEB1 é igual a VBE2, que é igual a VBE apenas, vamos chamar assim, certo? Então a gente vai escrever VCC mais VEE menos 2 VBE igual a R e ref. Tá? E a partir daí a gente pode então determinar que ref vai ser igual a VCC mais VEE menos 2 VBE, tudo isso aqui dividido por R. Ok? Bom, deixa eu tirar isso daqui, botar no lugar um pouco mais para baixo, ficar mais fácil da gente visualizar. Pronto, acho que aqui fica mais fácil de ver. Tá? Agora vamos analisar o resto do circuito, porque a gente viu essa malha aqui, né? E o resto? Bom, vamos ver aqui, vamos ver o que acontece. Por aqui desce uma corrente I1, tá? I1. Logo a gente vê por aí, se a gente considerar o beta infinito, tá? A gente pode ver que I1 é aproximadamente igual a IREF, certo? E I2. Ora, veja, por que eu estou dizendo para vocês que I1 é igual a IREF?
Ah, tem uma coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês. Primeiro, essa conexão aqui, ó, e essa conexão aqui. O que isso significa, tá? Basicamente, isso significa que todas essas bases estão ligadas juntas. Todas essas bases estão ligadas juntas, ou seja, as bases de Q1, Q3, Q5 e Q6 estão ligadas juntas, e as bases de Q2, Q4, Q7, Q8 e Q9 estão ligadas juntas. Tá? Então assim fica mais, o desenho fica um pouco mais enxuto, fica mais fácil de desenhar. É só isso que significa. E aí se vocês observarem, vocês vão ver que Q1 e Q3 estão ligados como espelho de corrente, porque as bases estão ligadas juntas, certo? E os emissores estão ligados em VCC. Então a tensão VEB aqui é igual à tensão VEB aqui. E nessas condições eu vou ter que IREF vai ser aproximadamente igual a I1. Vou até botar o aproximadamente aqui para ser mais fiel, certo? Da mesma forma, se vocês observarem aqui embaixo, ó, a base de Q2 e Q4 está ligada junta. E os emissores estão ligados em menos VE. Então VBE de Q2 é igual a VBE de Q4. Logo, a corrente que vai descer por aqui vai ser igual à corrente 2 e IREF vai ser aproximadamente igual a I2. Então, posso escrever que I2 também vai ser aproximadamente igual a IREF. Certo? E aqui agora? E se a gente olhar aqui, o que vai acontecer? Bom, aqui eu vou ter a seguinte situação. Notem, eu tenho Q1, a base de Q1 ligada com a base de Q5 e Q6. E eu tenho que os emissores de Q5 e Q6 estão ligados juntos, aqui. Então, na prática, o que vai acontecer aqui é o seguinte, é que por aqui, ó, por aqui, vai descer uma certa corrente, que a gente vai chamar aqui de IREF, é a corrente aqui que eu vou ter aqui, ó. Por aqui desce IREF, tá? Que é a corrente de emissor, né? Aí, na verdade não é IREF, desculpa. Não é IREF. Está errado. Por aqui vai descer apenas a corrente de emissor IE. IE. Tá? E por aqui vai descer IE. E notem, por aqui vai descer uma vez IE. E por aqui vai descer também o mesmo IE. Então, na prática, isso vai fazer com que a corrente 3, tá? Aqui eu vou ter um IC, e aqui eu vou ter um IC. Então, essa corrente 3 aqui, ela vai ser duas vezes IREF, aproximadamente. Então, é como se esses dois aqui estão ligados em espelho de corrente com Q1. Então, como os dois estão ligados juntos, na verdade, é como se por aqui descesse uma réplica da corrente IREF, por aqui descesse outra réplica da corrente IREF, e as duas se somam aqui embaixo. De forma análoga, aqui embaixo, ó, eu tenho Q2 ligado em espelho de corrente com esse conjunto de Q7, Q8 e Q9. Então, por essa mesma analogia, tá, eu posso dizer que I4, e vai ficar apertado eu escrever isso aí agora. Bom, eu posso dizer que I4 tá, também vai ser aproximadamente igual. Nesse caso, como eu tenho 3 transistores, então eu vou ter 3 vezes IREF. Tá? E assim, notem que eu posso produzir qualquer múltiplo de IREF que eu queira. Só que em circuito integrado tem uma forma mais fácil ainda de eu fazer isso, que é o seguinte: imaginem, tá, que eu peguei, deixa eu pegar aqui uma figura que a gente usou aqui antes, que foi essa aqui.
Deixa eu usar ela aqui de novo para poder dar uma explicação. Só um instante, pessoal. Ah, tá meio estranho isso aqui. Bom, vamos em frente. Ok, então imagine agora que eu tivesse a seguinte situação, tá? Que esse transistor Q2 aqui, ele tivesse, tá, a seguinte característica, que IS2 do transistor Q2 fosse K vezes IS1. Então vamos botar aqui, supondo, tá? Então eu vou ter que o VBE1 vai ser igual, como a gente já falou, ao VBE2, né? Afinal de contas, né, esses dois emissores estão ligados juntos, as duas bases estão ligadas juntas, tá? Num primeiro momento, a gente supôs que esses dois caras estavam casados. E todas essas coisas aqui estão baseadas nisso. Está todo mundo baseado nisso, certo? Só que a gente vai fazer uma análise um pouco diferente agora. Então eu quero que vocês desconsiderem, tá? Eu quero que vocês desconsiderem nesse primeiro momento essas coisas aqui todas. Esqueçam isso, não importa. Eu só quero pegar a figura para poder ilustrar uma ideia. Tá bom? Então veja, VBE1 igual a VBE2. Ok. Quem é IC? Um IC genérico vai ser igual a IS, E elevado a VBE sobre VT. Vamos botar índices aqui. IC1, IS1, VBE1. Pô, ruim de ver o VBE1. Vamos arrumar aqui. VBE1 sobre VT. Agora vamos ter aqui que IC2 vai ser igual a IS2 elevado a VBE2 sobre VT. Bom, aí a gente falou o seguinte, tá? Que VBE1 é igual a VBE2 e que IS2 é K vezes IS1. Então vamos substituir aqui, vamos escrever agora IC2 como sendo K IS1 é elevado a VBE sobre VT. Tá? Vejam, se VBE1 é igual a VBE2, tanto faz eu botar o índice 1 ou 2. O fato é que esse termo aqui, ó, esse termo entre parênteses aqui é igual a IC1. Então eu posso escrever que IC2 vai ser igual a K vezes IC1. Ok? Por quê? Porque eu supus isso aqui. Ó. Porque eu fiz essa suposição. Tá? Então, e como é que eu faço que IS2 seja igual a K vezes IS1? IS é a corrente de saturação, mas que a gente viu que tinha um outro nome que era mais adequado para ela, que era chamado de corrente de escala. Tá? Então o IS ele é diretamente proporcional à área da junção PN entre a base e o emissor do transistor. Então se eu fizer a base do transistor, a junção base-emissor do transistor Q2, né, K vezes maior do que a junção da base-emissor do transistor Q1, eu obtenho isso aqui.
E esse K, a nível de circuito integrado, eu faço do tamanho que eu quiser. Então eu consigo fazer isso, ter muito controle sobre isso, consigo fazer maior, menor, qualquer valor que eu queira. Tá? Então, a partir disso, né, eu consigo obter essa expressão. Então, nessa situação, usando esse conceito aqui, eu vou fazer com que a corrente IO, que é igual a IC2, tá, seja aproximadamente igual a K vezes IREF. E esse é o resultado mais legal disso. Tá? Ou seja, eu tanto posso conseguir múltiplos da corrente de referência usando esse tipo de arranjo que eu tenho aqui, tá? Como eu posso usando um espelho de corrente simples, certo? Usando um espelho de corrente simples, eu posso fazer isso dessa maneira. Tá? E assim, desse jeito, eu vou até trocar essa figura aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirá-la, que eu nem sei se eu consigo tirá-la. Eu estava tentando tirá-la há pouco e não consegui, né? Deixa eu ver se ela sai. Cortar. Pronto, foi embora. Certo? Então, no lugar dela, vamos botar, vou deixar eu mesmo desenhar. Né? Eu vou ter aqui, ó, vou botar até com resistor R. Q1, Q2, menos VE. Aqui eu tenho mais VCC. Aqui eu tenho IO. E aqui faltou a conexão. E por aqui eu vou ter IF. Ok? E aí eu posso tirar esse aqui, está muito no cantinho. Posso puxar para cá. Certo? Então com isso a gente fica a gente tem um mecanismo, uma forma de poder polarizar com o espelho de corrente usando qualquer múltiplo da corrente de referência. Então, a vantagem desses circuitos guias de corrente que a gente vê aqui é que eles podem ser usados para polarizar um circuito com vários amplificadores operacionais dentro dele, ou vários amplificadores diferenciais. Ou seja, eu posso fazer uma estrutura desse tipo, se eu tiver um circuito integrado com um monte de partes que eu preciso polarizar com diferentes valores de correntes de polarização, eu posso polarizar usando um circuito guia de corrente como esse. Só que eu não preciso recorrer necessariamente a essas conexões de resistores em paralelo para poder obter múltiplos da corrente de referência. Eu posso simplesmente lançar mão dessa estratégia que eu descrevi aqui para vocês. Ok? Bom, então vamos dar sequência aqui no nosso estudo, tá? Falando sobre alguns circuitos melhorados de fontes de corrente. Ok, então vamos começar. Né? Então o primeiro deles, deixa eu pegar ele aqui pegar uma figurinha já com ele pronto. O primeiro deles é esse aqui. Vamos copiar e vamos levar para lá. Dá uma ampliada. Ok, vamos analisar esse circuito que está aparecendo aí para a gente, certo? Vejam, ele é um espelho de corrente
com a introdução desse transistor aqui. Tá? Qual é a vantagem desse circuito? A vantagem desse circuito é que a corrente que vai ser drenada daqui para poder fornecer as duas correntes de base que eu necessito aqui embaixo, tá? Como eu estou usando um transistor Q3, essas duas correntes de base, elas são as correntes de emissor de Q3. Então a corrente de base de Q3 é muito menor, fazendo com que a diferença entre Ref e IO seja muito menor do que antes. Vamos analisar o circuito. Então por aqui vem IE, por aqui vem IE. Ok. Por aqui vai ver IE sobre beta mais 1, que são as correntes de base. E essas duas correntes de base vão vir do transistor Q3. Ora, da base do transistor Q3 vai precisar então dessa corrente dividido por beta mais 1. Então aqui eu tenho 2IE, só que está dividido por beta mais 1 ao quadrado. Então é uma corrente muito menor que está sendo desviada daqui. Bom, se por aqui vem a corrente de emissor, por aqui vem a corrente de coletor, que é alfa e E. E alfa é beta sobre beta mais 1. Tá? Então agora eu posso ver que a minha razão, né, entre IREF, quem vai ser IREF, né, agora? Tá? IREF vai ser dado por, vamos ver aqui, a corrente de coletor, né, beta sobre beta mais 1 IE. Então vamos escrever aqui, beta sobre beta mais 1 IE, mais a corrente que vai desviar aqui para Q3, que vai ser duas vezes IE, né, sobre beta mais 1 ao quadrado, certo? Então esse vai ser o valor de IREF, tá? E por outro lado eu tenho que IO, né, vai ser, como é a corrente de coletor de Q2, e Q2 está casado, nesse caso com Q1, vai ser igual a esse valor aqui. Né? Então eu vou ter que IO vai ser beta sobre beta mais 1 e E. Certo? Então se eu fizer uma divisão, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, eu vou botar em E em evidência e vou obter o seguinte. Beta sobre beta mais 1 mais 2 sobre beta mais 1 ao quadrado. Certo? Então eu posso dizer que a razão, né, IO, ou ganho de corrente, né, dividido por IREF, vai ser igual a 1 que divide 1 mais 2 dividido por beta ao quadrado mais beta. Tá? Ora, como beta é um número grande, beta ao quadrado é muito maior do que beta. Então eu posso desprezar o mais beta e dizer que isso aqui vai ser aproximadamente igual a 1 sobre 1 mais 2 sobre beta ao quadrado. Ah, por que isso? Assim dá para a gente comparar um pouquinho mais fácil com o que a gente tinha no caso do espelho de corrente simples. No espelho de corrente simples eu tinha sem o quadrado aqui. Então, com isso a gente consegue uma melhora significativa na diferença entre a corrente IREF e a corrente IO, né? Levando o resultado muito mais próximo ao que eu teria, né, se eu tivesse fazendo o projeto usando transistores com betas infinitos. Ok? Quando a gente for fazer isso com o transistor de efeito de campo, a gente vai ver que a gente não tem esse problema do beta, claro, né, porque ele é como se tivesse um beta infinito. Mas enfim, isso é depois. Bom, e como é que a gente faria o cálculo, né, da corrente IREF? Né? Vamos ver aqui, peraí. IREF. Então vamos para cá. A gente vai fazer o seguinte.
a gente vai fazer essa malha aqui, ó. Ok? Então a gente vai, vamos lá, vamos começar com, na verdade eu precisava trocar, né, a fonte ref ali por um resistor, né? Vamos botar um resistor R aqui. Vou escrever esse comentário aqui, né? Então vamos botar aqui, substituindo a fonte de corrente por um resistor R. Aí eu posso escrever, agora sim, né? Então a gente vai começar com VCC menos, né? Aí veja, se aqui eu tenho uma resistência R e passa por ela uma corrente ref, né? Então significa que aqui eu vou ter R e ref menos, aí eu vou chegar aqui, ó, aí eu tenho o VBE3, tá? Menos VBE3, aí aqui eu vou ter, ó, menos VBE1, e note que aqui ele optou, né, por usar terra. Poderia ter sido menos VE, não teria tido problema nenhum, mas bom, como a gente está analisando esse circuito, então aí já chega no zero. Mas se não era só ter o menos, menos VE, não teria problema algum. Então a partir daqui a gente pode escrever que o IREF vai ser igual a VCC menos VBE1 menos VBE3 dividido por R, certo? Então esse foi o primeiro projeto de fonte modificado, melhorado que a gente vai ver. Tá? Vamos ver outro, que é o espelho de corrente de Wilson. Então deixa eu ir pegar aqui uma outra figurinha para a gente usar. Deixa eu ver se meu tablet está disposto a abrir a imagem. Está pensando. Daqui a pouco ele abre. Ok, vamos em frente. Tá aqui. Era esse circuito que eu queria. Vamos levar para lá. Colar ele aqui. Então esse é o espelho de Wilson, certo? Então notem aqui, né? Deixa eu botar ele aqui um pouquinho mais para o meio. Ele não especificou ali em cima qual era a tensão de alimentação, mas a gente pode supor que é VCC, não tem problema, tá? E se a gente fizer a análise desse circuito, a gente vai ter a seguinte situação, tá? Vejam só, por aqui eu vou ter a corrente, né, IE, por aqui eu vou ter a corrente IE. Aí por aqui vai vir, né, IE
sobre beta mais 1, e por aqui vai vir IE sobre beta mais 1. Então por aqui desce, né? Deixa eu botar essa setinha por lá de fora, 2IE sobre beta mais 1, tá? Bom, aqui vai vir beta sobre beta mais 1. Esse beta de cima ficou bem feio. Vezes IE, tá? Por aqui vai vir beta sobre beta mais 1 vezes IE. Então por aqui vai vir, né? Vamos escrever aqui agora. Vai vir beta sobre beta mais 1 vezes IE mais 2IE sobre beta mais 1, o que a gente pode organizar botando IE sobre beta mais 1 em evidência. E aí eu vou ter beta mais 2. Então eu já posso escrever direto assim. Beta mais 2 sobre beta mais 1. Bom, por aqui vai vir uma corrente que vai ser, portanto, beta mais 2 sobre beta mais 1 ao quadrado. Por que está ao quadrado? Porque é uma corrente de base, certo? Né? E aqui, portanto, eu vou ter que essa corrente IO vai ser beta, que multiplica beta mais 2, né, sobre beta mais 1 ao quadrado, vezes, né, IE. E quem vai ser IREF? Né? Então aqui eu vou ter que IREF. Então vamos escrever aqui. IREF vai ser igual a... Aí eu tenho que somar esse termo aqui, ó, com esse. Então IREF vai ser beta sobre beta mais 1 IE mais beta mais 2 sobre beta mais 1 ao quadrado IE. Ok. Então agora resta fazer a divisão, né? E determinar quem é IO por IREF. Vamos tentar, né? Vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu fiz correto isso aí, se eu não me enrolei em nenhum ponto. Então quem vai ser isso aqui? Então, e no lugar de IO, eu vou ter beta sobre beta mais 2 dividido por beta mais 1 ao quadrado vezes IE. E no denominador eu vou ter beta sobre beta mais 1 mais beta mais 2 sobre beta mais 1 ao quadrado, tudo isso que multiplica IE. Então os IE se cancelam, certo? E aí vamos seguir aqui embaixo, eu vou ficar com IO sobre IREF Poxa, não está saindo. Deixa eu fazer de novo.
vai dar igual ao seguinte. No numerador, deixa eu baixar isso aqui um pouquinho mais para ter um pouco mais de espaço. No numerador nós vamos ter beta mais 2 sobre beta mais 1 ao quadrado. E no denominador vamos ter beta mais 1 mais beta mais 2 sobre beta mais 1 ao quadrado. Bom, então a gente vê o seguinte. Primeiro, a gente pode dividir todo mundo por beta mais 1. Então eu tiro aqui e tiro... Aliás, né? Eu posso eliminar esse beta mais 2, esse beta mais 1 ao quadrado. Então vai ficar beta mais 2 sobre beta mais 1 no numerador, dividido por beta mais beta mais 2 sobre beta mais 1 no denominador, tá? Ok. Então, vamos tentar organizar isso aqui. IO por IREF. Tinha feito essa conta há um tempo atrás, mas faz bastante tempo. Então vamos lá. Então vamos fazer o mínimo aqui em cima. Espera aí. Baixar aqui de novo. Então aqui eu vou ficar com beta mais 2 dividido por beta mais 1. E aqui no denominador a gente vai tirar o mínimo aqui no denominador, vai ficar com beta mais 1 para todo mundo. E aí eu vou ter beta mais 1 mais beta mais 2. Aí eu posso cancelar esse termo com esse e vou ficar com beta, que multiplica beta mais 2 no numerador, e no denominador eu vou ter beta, que multiplica beta mais 1, mais beta mais 2. Ok. Acho que agora a gente chega. Então, IO por IREF vai dar igual a... vamos ficar com beta ao quadrado, mais 2 beta no numerador, e no denominador vamos ficar com beta ao quadrado, mais beta, mais 2. Então, isso aqui vai dar beta ao quadrado mais 2 beta, dividido por beta ao quadrado, mais 2 beta, mais 2. Certo? Se eu dividir em cima e embaixo, eu vou agrupar aqui, ó. E vou dividir em cima e embaixo por beta ao quadrado mais 2 beta. Então eu fico com IO sobre IREF igual a 1 sobre 1 mais 2 dividido por beta ao quadrado mais 2 beta. Ora, beta ao quadrado vai ser muito maior do que 2 beta, certo? Então eu posso dizer que isso aqui vai ser aproximadamente igual a 1 sobre 1 mais 2 dividido por beta ao quadrado. Tá? Então eu consigo aí um resultado semelhante em termos de independência do valor de beta ao que havia conseguido usando aquele projeto anterior, né? Então a fonte de Wilson vai me dar uma característica semelhante, tá, a esse projeto aqui em termos de valor de beta, né? Porém, aqui tem um problema. Nesse caso desse circuito, a resistência de saída dele é o RO do efeito Early. Certo? É o RO do efeito Early. E isso não é muito eficiente. Já no espelho de corrente de Wilson, aqui, né, eu tenho a seguinte vantagem, né? A resistência de saída de Wilson
escrever aqui. A resistência de saída do espelho de corrente de Wilson é RO igual a beta sobre 2 vezes RO minúsculo. Tá? Então, a gente vai ver o seguinte, que em termos de beta, o desempenho dele é equivalente, né, ao desse circuito aqui, basicamente a mesma coisa, mas em termos de resistência de saída, enquanto esse aqui tem a mesma resistência de saída do espelho de corrente simples, tá? O espelho de Wilson tem uma resistência de saída dada por beta dividido por 2 vezes RO, ou seja, beta sobre 2 vezes maior do que aquela resistência de saída. A gente não vai fazer essa análise aqui porque ela é meio longa, tá? Meio enroladinha, então a gente vai seguir adiante. Tá? Deixa eu só reescrever aqui que ficou bem mal escrito. Melhorou um pouco, tá? Mas a gente vê que o espelho de Wilson tem essa grande vantagem. Tá? A desvantagem que o espelho de Wilson tem é que ele vai trabalhar com uma tensão menor. Né? Ou seja, a desvantagem dele é que ele reduz a excursão do sinal de saída, porque a tensão de coletor de Q3, aqui, tá? Deve ser maior que menos VE, que está aqui embaixo, por, além de VBE1, tá? Pelo VBE de saturação de Q3. Tá? De Q3, aliás, Q3 não, de Q3. Então, enquanto no espelho de corrente simples, ou nesse aqui modificado também, né? Essa tensão aqui só tem que estar VBE acima dessa, tá? Se a gente olhar no outro caso aqui, ó, a tensão aqui, ela tem que estar apenas VBE acima de menos VE. Faltou uma perninha aqui, não é? Tá? Já no espelho de Wilson, não. Eu preciso subir esse VBE aqui e aqui pelo menos o VCE de saturação. Tá? Pelo menos o VCE de saturação. Podendo ser mais. Certo? Então isso vai fazer com que, enquanto no outro caso eu tinha uma queda de 0,7, né? Porque daqui para aqui é só 0,7, incluindo o VCE SAT, eu vou somar mais 0,3. Então essa tensão aqui tem que estar pelo menos 1 volt acima dessa. Reduz um pouco a excursão do sinal de saída. Tá? Mas não é tão crítico assim. Bom, além disso, a gente tem uma outra alternativa, um outro projeto. Eu vou deixar para começar na próxima página para ficar mais organizado, que é a fonte de corrente de Widlar. Vamos pegar aqui uma imagem para ajudar a gente. Assim que ele quiser abrir, né? Ai, ai. Bora, tablet. Ok. Que é esse aqui. Esse é outra história.
Então essa é a fonte de corrente de Wheeler, tá? E a gente agora vai fazer a análise dela, certo? Então vejam, primeira coisa, vou escrever aqui, é o seguinte, VB é 1, vai ser igual, vamos escrever essa expressão aqui, ó, a VT ln de IREF sobre IS, tá? E VBA2 vai ser igual a VT ln de IO sobre S. Por quê? Tá? Porque aqui, ó, a gente vai ter, a gente vai desprezar aqui, tá? A corrente que vai estar descendo por aqui, vai supor que ela é muito pequena, certo? E a gente vai ter que a corrente de coletor vai considerar igual a IREF. E aqui a gente vai ter que a corrente de coletor de Q2 vai ser igual a IO. Então a gente escreveu, para VB1, eu vou ter ln de IREF sobre S. E para VB2, eu vou ter VT ln de IO sobre S. Supondo os transitores casados, os dois têm o mesmo IS. Então aqui eu posso escrever que VB é 1 menos VB é 2. Poxa. Vai ser igual, tá, a VT ln de IREF sobre O, aplicando propriedade do logaritmo. Mas eu também posso escrever aqui o seguinte, veja, quem é VB1? É a tensão da base de Q1 até aqui embaixo. Note que isso aqui, a tensão daqui até aqui, que aqui é VB1, aqui vai ser VB2 mais a tensão que eu estiver caindo sobre RE. Então eu posso escrever aqui o seguinte, que VBE1 vai ser igual a VBE2, certo? Mais, aqui eu vou também, assumindo que o beta é infinito, a gente vai considerar que a corrente de coletor vai ser igual à corrente de emissor. Então eu vou considerar que aqui eu vou ter a corrente IO passando pelo resistor RE. Tá? Então, eu posso escrever agora o seguinte, eu posso vir aqui e dizer que IO vezes o RE vai ser igual, tá, a VT ln de IREF sobre O. Por que eu posso dizer isso? Porque é só jogar o VBE para lá trocando o sinal, VBE2. Aí vai ficar VBE1 menos VBE2 igual a isso aqui. E VBE1 menos VBE2 a gente já tinha calculado como sendo isso aqui. Então eu chego nessa expressão que está aqui, ó. Certo? Eu chego nessa expressão que está aí. Bom, pessoal, então para ilustrar a aplicação da fonte de Wheeler, vamos fazer um exemplo. Tá? Esse é um exemplo exemplo 6.2 do Cedra da quarta edição. Tá? Então deixa eu desenhar aqui o circuito. Vamos fazer o seguinte. Vamos ter
10 volts, R1, Q1, Q2, e aqui a gente vai ter uma montagem alternativa, também com 10 volts, aqui a gente vai chamar de R2, aqui a gente vai ter um resistor RE, não, ele chamou de R3. Então a gente vê que aqui à direita a gente tem um espelho de Wheeler, né? E aqui à esquerda a gente tem um espelho de corrente comum. O que ele quer? Ele quer que a gente projete para um IO de 10 microampere, certo? E aí ele vai dizer para a gente que quando VBE for igual a 0,7 volts, a corrente de coletor vai ser igual a 1 mA, certo? Então ele vai dar essa referência para a gente. Bom, então vamos começar. A gente vai começar dizendo o seguinte, que VB é 1, vai ser igual a 0,7 mais VT ln, né? Tu vai usar aquela expressão, né? Primeiro, deixa eu arrumar aqui, peraí. Nossa. Vai usar aqui VB é 1 menos VB é 2 vai ser igual, né, a VT ln de 1 sobre I2, certo? Meu pai. Então, substituindo valores aqui, eu vou ter que VB é 1 vai ser igual a VB é 2 mais VT ln de 1 sobre 2. E aí, botando valores agora, né, vou ter que VB é 1 vai ser igual a 0,7 mais VT ln. Bom, aí no lugar de 1, que é para quem eu estou tentando descobrir, tá, qual vai ser o VBE quando a corrente for de 10 microampere, já que quando a corrente é de 1 mA é 0,7. Então VBE 2 vai ser 0,7, o I2 vai ser 1 mA. O I1 vai ser 10 micro, quem é o VB1? É isso que a gente quer determinar. Tá? Então aqui eu vou ter 10 microampere dividido por 1 miliampere. E resolvendo isso daqui, a gente vai encontrar que o VBE1 vai ser igual a 0,58 volts. Certo? VB1 vai ser igual a 0,58 volts. Então, quando eu estiver trabalhando com a corrente IO de apenas 10 microampere, a tensão VB aqui e aqui vai ser de 0,58 volts. Então, a partir disso, para o espelho de corrente simples, para esse caso aqui, eu posso escrever a equação de malha, que vai me dizer o seguinte, que o resistor R1 vai ser igual a 10 menos 0,58, que no caso vai ser o meu VEB, o meu VBE, tá? Dividido pela corrente em questão, certo? Que vai ser de 10 vezes 10 a menos 6, 10 microampere. Isso aqui vai me dar
um R1 de 942 quilômetros. Deixa eu só conferir aqui se eu fiz a conta certa. Seria 10,58 menos 10 é a menos 6 divide isso, 942K. Vejam, isso é um resistor de valor muito elevado, quase de 1 megaohm, o que é, assim, inconcebível em um projeto de circuito integrado. Tá? Então a gente vai ver se com a fonte de Widlar a gente consegue um projeto um pouco melhor. Vamos ver como é que faz nesse caso, certo? Bom, então no caso da fonte de Widlar, eu sei o seguinte, tá? A gente vai ter que propor alguma coisa. A gente vai ter que propor um valor de IREF. Então, agora projetando a fonte de Widlar. Para IREF. Agora eu preciso escolher um valor de IREF. Veja, se eu escolher um IREF muito pequeno, eu vou precisar de um R muito grande, que foi o problema do espelho de corrente simples. Então eu não quero um R tão grande. Então eu não vou escolher um IREF tão pequeno. Vamos pegar um de 1 mA, um valorzinho que a gente está acostumado a trabalhar, certo? Então se eu fizer isso, eu vou poder calcular o valor do resistor R2, que é esse aqui, ó. Eu vou calcular através dessa malha aqui. Tá? Aqui vai ser 0,7. Outro motivo para eu ter escolhido 1 mA, né? Eu já sei quem é o VBE dele, que me foi dado. Bom, então eu vou ter que R2 vai ser igual a 10 menos 0,7 dividido por 1 mili, o que vai me dar 9,3 quilômetros. Muito menor do que 942K. Já melhorou bastante. Tá? Agora a gente precisa determinar o valor de R3. Para determinar o valor de R3, a gente vai precisar dessa expressão aqui. Ó. Vamos precisar dessa expressão aqui. Tá? Podemos até levar lá para baixo. Duplicar. Pronto. Vamos precisar dela. Tá? Agora, eu preciso determinar, na verdade, o valor de RE. Que aqui a gente vai chamar de R3, para ficar coerente. Tá? Então, veja, o RO é 10 vezes 10 a menos 6, vezes R3, que vai ser igual a VT é 25 vezes 10 a menos 3, 25 mili, LN. Quem é o IREF? IREF é 1 mili. Vai ser 1 vezes 10 a menos 3, e o IO é 10 micro, 10 vezes 10 a menos 6. Certo? Então, se eu resolver para isso daqui, eu vou encontrar que o meu R3 vai ser igual a 11,5 quilômetros. Então, essa é a grande vantagem da fonte de Widlar, certo? Essa é a grande vantagem da fonte de Widlar. A fonte de Widlar vai me permitir obter, usando dois resistores de valores relativamente pequenos, 9,3K e 11,5K, uma corrente de polarização baixa, que no caso do espelho de corrente simples só foi possível com um único resistor de 942K. Um resistor de 9K e outro de 11K vão ocupar muito menos espaço da pastilha de silício do que ocuparia um de 942K, que nem dá para fazer. Tá? Então, quando eu preciso polarizar com correntes de polarização muito baixas, a saída é sempre através da fonte de Widlar. Certo?
Então esse é o caminho que a gente segue. Agora vamos falar um pouco sobre a resistência de saída da fonte de Wheeler. Só um instante aqui. A resistência de saída da fonte de Wheeler, ela também é maior do que a do espelho de corrente simples. Tá? Então vamos analisar aqui o seguinte. Vamos escrever aqui, ó. Outra vantagem da fonte de Wheeler é a sua resistência de saída. É a sua resistência de saída. Tá? Para a gente analisar a resistência de saída da fonte de Wheeler, a gente vai fazer o seguinte, certo? Vamos pegar aqui o espelho de Wheeler. Deixa eu pegar esse aqui. Aqui vamos chamar de RE mesmo, e aqui vamos chamar de R. Tá? Bom, então vejam. O que a gente vai considerar aqui? Para determinar a resistência de saída desse circuito, eu vou levar em consideração o seguinte. Eu tenho um transistor aqui que tem resistência não emissor, certo? E a base dele está ligada ao terra através do transistor Q1. Deixa eu botar aqui, Q1, Q2. Eu vou fazer uma simplificação aqui, pessoal, para poder a gente analisar isso mais fácil, que é o seguinte. Vejam, Q2, tá, não está ligado no terra. Ela está ligada ao terra através desse transistor. Só que é como se a resistência que eu tivesse aqui é a resistência RE do modelo. E a queda de tensão aqui é pequena, 0,7 volts. Então a gente vai fazer a seguinte aproximação. Nós vamos apagar tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E vamos supor que até que esse transistor está com a base aterrada. Então, não é verdade, né? Como vocês viram no começo da análise, o transistor não está com a base aterrada. Tá? Ele não está com a base aterrada. Ele está conectado ao transistor Q1 e vai para o terra passando pela junção BE, base emissor de Q1. Então é como se eu tivesse um resistorzinho pequenininho, RE minúsculo do modelo conectado indo para o terra. Ou seja, isso aqui seria mais corretamente analisado se eu escrevesse assim, RE do transistor 1. Tá? Só que como o RE do transistor 1 é uma resistência muito pequena, então a gente vai fazer uma grande simplificação na análise, que se tivesse que analisar assim ia dar muito mais trabalho, e a gente vai fazer uma grande simplificação na análise simplesmente assumindo que aqui está no terra já. Simplifica bastante a análise, e como o RE é muito pequeno, a diferença em termos de valores numéricos que a gente vai obter, se a gente fizesse a conta mais exata, digamos assim, não é significativa. Então vamos escrever o modelo de pequenos sinais disso aqui. Tá? Então eu vou usar o modelo π. Então aqui eu vou desenhar Rπ. Aqui é a base aterrada, certo? Aqui eu tenho o resistor RE, que está no emissor. Aqui eu tenho a fonte
Deixa eu botar o RP escrito do lado de cá. Aqui eu posso botar menos VP, tá? Então aqui eu tenho GM VP. Aí aqui eu tenho o RO. E para calcular a resistência de saída, eu vou conectar na saída uma tensão de teste Vx e a gente vai ver qual é a corrente Ix que vai passar pelo circuito. Tá? Bom, esse RE aqui eu vou chamar de RE', porque na verdade ele não aliás, deixa ele assim por enquanto. Ele ainda é RE. Tá? O que a gente vai fazer na verdade é reescrever o circuito de tal maneira de que, notem, esse RE aqui ele está em paralelo com o RP. Né? Não dá para ver? Ó? Daqui para o terra, daqui para o terra. Certo? Então isso aí é equivalente a eu ter ele conectado dessa maneira. Então a partir disso eu posso reescrever esse circuito do jeito que eu vou fazer aqui agora. Vamos ver se eu consigo desenhar direito. Tá difícil. Então aqui eu tenho GM VP. Certo? Por aqui vem RO. Aí que vem para a fonte que eu conectei, né? Vx. Por aqui eu tenho a corrente Ix, certo? E aqui vem para cá uma resistência que é RE em paralelo com RP, que é esse paralelo que eu falei para vocês aqui. Certo? Ok. Então vejam. A partir disso aqui, a gente vai ver que a tensão que eu tenho aqui, ó, é mais menos VP. Por que é mais menos VP? Porque a tensão que eu tenho em cima de RP. E o mais fica do lado que vai para o terra. Então aqui eu tenho que botar a mesma coisa. O mais vai para o terra, eu tenho VP. Certo? Afinal de contas, RE está em paralelo com RP. Certo? Bom, então vejam. Qual é a corrente que eu vou ter subindo por aqui? Então, por aqui eu vou ter uma corrente subindo, isso aqui eu vou chamar de RE'. Então, por aqui vai estar subindo uma corrente que vai ser dada por VP dividido por RE'. Certo? Então, essa corrente VP dividido por RE' se soma com GM-VP para passar por aqui. Então, deixa eu fazer uma mudança aqui, deixa eu escrever o RO aqui do lado de dentro, porque aí aqui eu posso escrever que vai subir uma corrente dada por GM mais 1 sobre RE' que multiplica VP. Essa é a corrente que está subindo por aí, certo? Então, eu posso dizer aqui o seguinte, que Vx, certo, vai ser igual, aí ó, eu vou escrever a partir daqui, ó. Eu estou aqui, aí somo VP. Porque vai ser, a gente vai estar, ó, eu vou ter que Vx, que é a tensão daqui para aqui,
vai ser dada por essa tensão aqui mais essa tensão aqui. Tá? Então Vx, deixa eu apagar aqui, ficou muito longe, vai ser igual a menos Vπ, aliás, deixa eu começar aqui por cima, por essa tensão aqui, tá? Então vai ter sinal negativo, porque a corrente está subindo, certo? Então eu vou ter menos Vπ, certo? Que multiplica RO, que multiplica, aliás, tem que fazer assim, a corrente que é Vp que multiplica Gm mais 1 sobre RL' vezes RO, tá? E aí, essa é a tensão que eu tenho aqui, que é essa resistência por essa corrente, tá? E aí eu tenho que somar agora a tensão Vp, que vai aparecer negativa. Então eu vou ter menos Vp, certo? Bom, vou botar um nó aqui, que eu vou chamar de C, porque está no coletor, né? É a corrente de coletor. Então a gente vai escrever o seguinte, ó, uma equação nodal em C resulta em. Então, vejamos. Eu tenho aqui X, que é a corrente que está chegando, certo? Vai ser igual a Gm Vp menos, porque Gm Vp tá num sentido e a outra está no outro, né? Então, na verdade, fica mais fácil a gente escrever do bom e velho jeito, né? Ou seja, somatório das correntes que chegam. Quem são as correntes que chegam? E X e chega Gm mais 1 sobre RL' Vp. E quem é a corrente que sai? Gm Vp. Pronto. Então, a partir daí, eu posso escrever que X vai ser igual a Gm Vp menos Gm mais 1 sobre RL' Vp. Ora, pessoal, é óbvio que quando eu multiplicar aqui, né, aqui e aqui, ó, vai aparecer menos GMVP, que vai cancelar com esse GMVP, né? Então eu vou ter que o X vai ser igual a GMVP menos GMVP menos Vp sobre RL'. Ok? Então vai me restar aqui X vai ser igual a menos Vp sobre RL'. Certo? Então qual é a definição de resistência de saída? A resistência de saída via RO, por esse método, é a razão entre a fonte de corrente de teste Vx pela corrente de teste Ix. Então quem é Vx? Bom, Vx está aqui em cima, né? Deixa eu pegar aqui para não ter que escrever de novo. Duplica, pronto, traz para cá. E quem é Ix? Menos Vp sobre RL'. Ora, esse Vp cancela com esse e cancela com esse, certo? Então a gente vai ficar com RO igual, tá? Aí eu vou ficar aqui com
Gm mais 1 sobre RE' vezes RO, isso aqui tem um menos aqui na frente, menos 1, dividido por menos 1 sobre RE'. Bom, tem menos demais, né? Vamos botar mais, e mais. Né? Vamos eliminar esse menos aqui embaixo e esse menos aqui de cima. E o RE' vai aparecer em cima multiplicando. Então, a partir daqui eu posso escrever que o RO vai ser igual a RE' mais RE', que multiplica Gm mais RE'. Mais 1 sobre RE', desculpa. Então, eu posso escrever isso na sua forma final como sendo RE' mais... E aí, ó, multiplicando os termos aqui, eu vou ter RE' Gm, RE' RO, horrível esse RO, mais, aí é que vai sobrar apenas o RO, então vou botar o RO em evidência, vai ficar RE' mais RO que multiplica 1 mais Gm RE'. Lembrando que RE' é o RO em paralelo com o Rπ. Né? E isso aqui é aproximadamente igual, tá, a RO que multiplica 1 mais Gm RL. Ou seja, esse termo aqui, ó, é bem maior do que esse, certo? E a gente pode escrever, então, aproximado dessa maneira. Então, pessoal, esse é um resultado que a gente vai usar muitas vezes. O que significa isso? Tá? Isso aqui significa o seguinte: o circuito que nós analisamos, depois que simplificamos, né, porque a gente começou com o circuito da fonte de Wheeler, começou com isso aqui. Mas aí a gente viu que é como se a base do transistor Q2 tivesse conectada para o terra através do RE do transistor Q1, que seria o do modelo, que é muito pequenininho. E aí a gente viu que se a gente desconsiderasse ele, simplificava muito a análise, tá? E não complicava muito, e a gente obtinha um resultado mais direto, sem muita diferença. Na verdade, nem dificultaria tanta análise assim. Se você for ver a grosso modo, é como se aqui eu tivesse, né, fazendo uma analogia, como se aqui eu tivesse o seguinte, ó, RE do transistor 1. Então, é como se eu tivesse o somatório do Rπ com o RE do transistor 1. Ora, Rπ é muito maior do que o RE do transistor 1. Então, é fácil dizer que Rπ mais RE é aproximadamente igual a Rπ. E bom, basicamente foi isso que a gente fez. Nem complicava tanto a análise, né? Na verdade. Mas o fato é que, uma vez feita essa simplificação, a gente ficou com esse circuito equivalente aqui. E esse cálculo todo que nós fizemos foi para calcular qual é a resistência de saída. Vou até dar um destaque nela aqui. Qual é a resistência de saída de um transistor bipolar, certo? De um transistor bipolar com resistência no emissor e a base aterrada. E a gente vê que essa resistência de saída é bem maior do que o RO, que é o do transistor puro.
tá? Então eu tenho 1 mais GMRE que eu multiplico o RO. Então isso é muito maior do que o RO puro. Então a fonte de Wheeler, além de me permitir uma alternativa boa para trabalhar com correntes muito baixas de polarização, sem precisar de usar de resistores muito elevados, ela também me dá uma resistência de saída bem melhor do que o espelho de corrente simples, constituindo em outra vantagem em relação a esse projeto aqui. Então eu tanto vou conseguir resistências menores, que são mais adequadas para o projeto de circuito integrado, como também vou ter uma resistência de saída maior aqui, o que para uma fonte de corrente é sempre bom. Tá? Bom, pessoal, isso mais ou menos termina a nossa aula de hoje. Eu só quero fazer um comentário rápido de uma coisa que eu lembrei, que está aqui atrás, né, quando a gente viu aqui os circuitos guia de corrente, que é o seguinte: essa é uma das situações em que eu preciso usar transistores PNP e não posso substituí-los por transistores NPN. Apesar de I2 ser igual a I1, veja que I1 ele é injetado em alguma parte do circuito, enquanto que I2 ela é tipo puxada de uma parte do circuito. E aí mais à frente a gente vai fazer alguns projetos de amplificador que vocês vão ver que essa configuração ou essa é que deve ser usada. Então quando eu preciso de uma coisa assim, que injeta corrente, eu preciso fazer com transistores PNP naquele conceito, tá? E não com transistores NPN. Então essa é uma das poucas situações em que eu não posso fazer a troca entre NPN e PNP. Lembrando que a gente normalmente opta por NPN porque eles têm características melhores de construção, beta mais elevado, eles são mais fáceis de projetar do que os PNP e têm melhor desempenho, tá bom? Bom, a gente viu então toda essa parte de polarização, a aula ficou um pouco longa, mas eu espero que vocês tenham assistido ela por partes de forma a não ficar muito cansativa. Obrigado e até a nossa próxima aula.